Paz de Alxa Machia a todos os irmãos. Pai de Alxa, irmãos, o Eterno abençoe a vida de todos. Que Al seja para sempre louvado. Que assim seja. Irmãos, nós estamos gravando esse vídeo aqui para trazer a nossa posição e o que nós temos observado, né? Não simplesmente a nossa posição em relação à ceia, né? Mas o que nós temos observado, espiritualmente falando, né? É isso que a gente quer trazer para os irmãos. Mas antes de tudo, comunicar aos irmãos que dia 27 estaremos em Bacabal, Maranhão. Para quem não sabe, é a minha cidade, é o estado onde eu nasci, a cidade de Bacabal, Maranhão, ali na Praça da Jussara. A gente vai se encontrar com os irmãos ali às 9h30 da manhã para fazer imersão, na Praça da Jussara ali, na Colônia dos Pescadores. Aleluia. Irmãos, estarei lendo aqui algo interessante em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, para a gente ver algo interessante. E quero que os irmãos prestem bem atenção. 1 Coríntios 11, 17, nos diz o seguinte: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Aqui é o apóstolo Shaul falando. Lembrando que quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso e havia 3 anos que ele havia estado em Corinto, na cidade de Corinto. Então, 3 anos depois que ele escreve essa carta aqui. No versículo 18, ele diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então veja bem, Paulo, ele fala que é necessário e até importa que haja heresia no meio da igreja, para que os que são sinceros se manifestem, para que os que são aprovados se manifestem. Então, a gente vê que tem pessoas que estavam assim, participando da ceia, mas estava provocando uma vergonha na igreja e humilhando os que nada tinham. Mas Paulo, ele traz uma correção. Ele mostra um perigo no meio da igreja pelo comportamento que eles estavam aqui, que era de não esperar uns pelos outros. Porque uns ficavam com fome e outros embriagavam-se, então ele mandava até comer em casa, para que não se juntassem para a condenação. Ou então que se juntando, esperassem uns pelos outros. Mas eu não vejo o apóstolo Shaul aqui, presta bem atenção, irmãos, não vejo o apóstolo Shaul aqui chamando nenhum deles de víbora, de falso profeta. No mínimo, ele diz que haja heresias, para que os que são sinceros, os que são aprovados, se manifestem. Então, a gente vai observar no dia a dia quem são os sinceros, quem são os aprovados. A gente vai aprender no dia a dia. Mas o que está acontecendo no dia de hoje, na igreja hoje, é uma divisão, são heresias, ou é uma separação? Porque nós sabemos que na parábola das 10 virgens, elas tinham azeite, elas tinham suas lamparinas, elas estavam vestidas, elas todas adormeceram, elas todas acordaram no mesmo instante, eram virgens, e elas se deram conta, no caso, as insensatas, as imprudentes,
que elas não tinham levado azeite em suas vasilhas. Então, essas virgens, elas representam pessoas que saíram do sistema religioso, que não estão mais lá dentro, e tem muitas dessas virgens que têm azeite e outras que não têm azeite. Eu digo que todas tinham azeite, mas algumas deixaram acabar e não buscaram. E tem outras que o azeite estão acabando. Então, assim, irmãos, eu acredito que é uma falta de cuidado muito grande e de estrutura. Porque, assim, nós estamos trabalhando na edificação. Por que eu quero trazer essa fala aqui? Porque tem pessoas que nos abraçam, que a gente abraça, que a gente conversa. E por uma questão de estudo, de posição de um irmão em relação a um entendimento das Escrituras, não digo nem de opinião, que a opinião é o que a pessoa quer, é o que a pessoa acha, é o que a pessoa quer. Mas eu não digo nem nessa situação, eu digo de entendimento. Então, se a pessoa entende de uma forma, e ela traz, e ela expõe isso, então quem vai ouvir tem que ter, no mínimo, estrutura para saber ouvir. Então, tem irmãos que, por conta de vir um estudo do nosso irmão Romilson em relação à ceia, viram as costas para nós de uma hora para outra. Esquece tudo que a gente fez. E eu não sei o que é isso. Então, eu não sei. Então, assim, o que é que eu tenho para dizer? Irmão, se você quer e acredita na ceia, de partir pão, de partir, de dividir suco, ou cálice, ou o que seja, que o pão tenha fermento, ou que não tenha, o que você faça em casa ou compre na padaria, e se você mais ainda acredita que você vai ser arrebatado por causa disso, então pensa bem, nós vamos ficar, no seu entendimento, nós não vamos subir. Então seria o caso de repente, você tomar cuidado, de nos ajudar em oração, porque de repente a gente está cego, a gente não está vendo o que vocês estão vendo, entende? Então eu procuro tomar cuidado da seguinte forma, irmãos, quem acredita assim, seja feliz, irmãos. Não contamine seu coração. Porque Paulo disse que até heresias é bom que haja no meio da igreja para que os sinceros se manifestem. Os aprovados se manifestem. Aprovados é uma coisa, sincero é uma coisa. Tá certo na interpretação da Escritura é outra coisa, irmão. É outra coisa, não é porque você vai participar de um pão, de um partir de pão, de um suco, de um cálice, ainda que no meu entender não é certo, mas no seu entendimento é certo que deve fazer, não é pelo simples fato de você estar certo que quer dizer que você é sincero, que quer dizer que você é aprovado. Tem muita coisa ainda para ser analisado. Por exemplo, que fique registrado aqui, e diante do Eterno, isso eu falo, eu sempre soube da posição do Romilson, mas eu nunca toquei nem no assunto. Eu falava com algumas pessoas sobre isso, mas eu nunca toquei no assunto. Para quê? Porque eu sei a posição dele. Mas nunca trouxe isso à tona e nunca falei diante dos irmãos de uma forma que pudesse gerar divisão ou lançar as pessoas contra o Romilson. Porque não é assim. Ele nos trouxe algo que vai nos salvar, que nos purificou, que nos libertou, que contribuiu para a nossa vida espiritual. Agora nós estamos no momento mais de agradecer ao Eterno pelo avanço que nós tivemos. E tem irmãos que estão perdendo toda esta bênção por uma questão de entendimento. E eu quero deixar registrado aqui, meu irmão. Irmãos, eu estou muito feliz mesmo, diante do Eterno, em entender pelas Escrituras de que não se deve partir pão e não se deve partir suco, simbolizando o corpo de Yahshua e o sangue dele. E eu não devo comer. Eu estou muito feliz nisso. Estou seguro disso.
Porque o meu foco é o céu, irmão. Você acha que eu estou querendo perder a minha salvação? Eu tenho um cara de alguém que está trabalhando para perder a salvação? Veja bem. Então, assim, irmãos, vai orar, vai se consagrar. Isso é bom para que aconteça no nosso meio, para que alguns orem mais, jejuem, se consagrem, busquem do eterno. É isso que vai acontecer. Agora, se você já vai abrindo a boca e já vai falando, aí fica difícil. Porque você vai acumular palavras que futuramente você vai ter que prestar conta. Vai que de repente nós não temos o entendimento que o irmão Romilson tem, lá na frente a gente vem a ter. E aí? O que vai acontecer com você? Você vai passar vergonha. Você vai ter que prestar conta diante do Eterno. E você já pensou, se eu começo a abrir a minha boca, começo a te atacar porque você acredita que tem que partir pão, e aí eu começo, não, aí eu começo a te atacar, te chamo de herege, de falso profeta, de víbora, e de, sabe? Aí lá na frente você descobre que eu é que estou certo, que nós é que estamos certos, que esse entendimento que nós estamos posicionados é o correto. Aí eu vou ter que te abraçar. Como é que vai ficar a minha situação diante do Eterno? Vou ter que prestar conta diante do Eterno das minhas palavras, irmão. Então, assim, antes de tudo, o amor. Eu não tenho necessidade de ficar atacando ninguém aqui mais não, irmão. Eu já cresci demais, já amadureci muito e eu estou muito ocupado. Tem muitos irmãos, eu quero até pedir desculpa aqui para os irmãos, e também para alguns eu acho que é uma falta de cuidado também, achar que eu tenho tempo exclusivo para ficar conversando com o irmão no WhatsApp ou por telefone. Não é assim não, irmão. Para com isso. Olha, o tempo agora, na verdade, é de você deixar de ficar conversando comigo, assistir os estudos, pegar as escrituras e se consagrar e falar com o ressurreto, com o Yahshua ressurreto. Aquele ali é vencedor. E ele é o maior interessado em te ajudar. E em me ajudar. Agora, quem é que me sustenta na posição que estou? Quem é que sustenta o nosso irmão Romilson na posição que ele está? E o irmão Evandro, que estava sozinho aqui, estou eu do lado dele. Quem é que sustentou ele no momento que ele estava sozinho? Então, irmão, nós não temos condição nem de sustentar a gente, como é que a gente vai sustentar vocês? Então é tempo de vocês olhar para os céus e agradecer por tudo que o Eterno nos deu. E orar mais ao Eterno para que ele venha iluminar a minha mente, a mente do irmão Evandro, a mente de todos nós, para que a gente venha chegar em um único entendimento. Agora, gerar confusão, divisão e começar a abrir a boca, aí eu desconheço. Eu estava falando com o irmão Evandro, eu estou desconhecendo. Eu estou desconhecendo os irmãos que falam o nome Yahweh e Yahshua, que um dia a gente abraçou, que um dia a gente estava junto, que um dia a gente ajudou, passou horas conversando, o irmão avançou, aí não sabe ficar na sua posição e ser feliz, mas tem que deixar alguma coisa para a gente ainda, falar uma palavra de ofensa ainda. Então, irmão, ó, fecha a boquinha, entendeu? Se consagra, pega o que é teu, guarda, e ore ao Eterno para que de repente ele venha iluminar nossos corações, nossa mente. De repente a gente está errado, entendeu? De repente a gente está errado. Mas eu acho que lá na frente o Eterno vai esclarecer para todo mundo a verdade, entendeu? Porque ele é o maior interessado. Mas lembrem que é só os sinceros que vão aparecer, só os aprovados. Então cuidado, cuidado. Irmãos, o Eterno abençoe a vida de todos vocês. Irmãos, pensa direitinho, olha só. Yahshua, ele estava ali fazendo todas as coisas, curando, o seu ministério estava cada vez mais forte, estava dando tudo certo, expulsando demônios, fazendo curas. E aí quando chegou no partir do pão, irmãos, veja só, no partir do pão ali, Judas traiu ele, Yahshua foi morto, e os discípulos se dispersaram cada um para um canto, né? Um deles negou ele 3 vezes. Então, irmãos, a gente tem que anunciar o pão da vida, o pão que a gente tem que dividir com os nossos irmãos, né? Yahshua Mashiach, o pão e o sangue dele, tá bom? Porque olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 15, fala assim:
Falo a vós como a pessoas sensatas. Julgai a vós mesmo o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue dele? Não é a comunhão? Vamos manter a comunhão, irmão. Tá? Pensamento diferente todo mundo tem. Olha só. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Yahshua Mashiach? Então, irmãos, é a comunhão, tá bom? Olha só, o pão da vida é Yahshua Mashiach. Ele está preparando a grande ceia para a gente. O grande dia. É para esse dia que a gente tem que se preparar, tá bom? E pensamentos diferentes, irmãos, todos nós temos, tá bom? Só que vamos manter a comunhão. Como o nosso irmão Leomar falou, olha só, quem quiser fazer a ceia, que entende que deve fazer a ceia, o pãozinho com suco, faça. Só que aqueles que não participam, que não fazem essa mesma ceia que vocês fazem, continuam sendo irmãos de vocês. Continuam buscando o mesmo pão da vida, que é Yahshua Mashiach. Vocês que fazem a ceia, vocês não buscam Yahshua, que é o pão da vida? Pronto, aqueles que também não fazem a ceia do pãozinho com suco, também estão buscando o mesmo Salvador, o mesmo Yahshua. Então, esse povo é tudo irmão, tá? São todos pedacinhos de pão. São todos do mesmo corpo de Yahshua Mashiach, tá bom? Então, não vamos causar divisão, irmãos, tá bom? A gente ama vocês que celebram a ceia e a gente também ama vocês que não celebram a ceia, tá bom? E busquem entendimento, procurem orar, procurem jejuar, buscar mais o Criador e parem de seguir homens. Ah, eu vou seguir o irmão Leomar e o irmão Evandro porque eles pensam assim. Aí outros falam, não, então eu vou seguir o Romilson porque o Romilson pensa assim. Irmãos, sigam o Yahshua, sigam o exemplo deles, tá bom? Mantenha a comunhão, porque não é um pãozinho com suco que vai te salvar, que vai te arrebatar. É a comunhão, é a tua busca, é a tua oração, é o teu joelho no chão, tá bom? O Eterno te abençoe, meus irmãos. Abençoe todos vocês. É importante eu falar aqui, Evandro, que assim, nós sabemos da força que o irmão Romilson tem, o apoio que ele tem, e de mais pessoas que às vezes não aparecem que apoiam o irmão Romilson. E devemos reconhecer essa autoridade que foi concedida a ele. Agora, só que é o seguinte, os irmãos, nós que estamos conseguindo chegar em algum lugar, a gente sabe que foi o Romilson que está na frente todo o tempo. Todo o tempo. Então, assim, aí fica aqueles irmãos assim, ah, não, vamos seguir o Leomar. Aí começa a ligar no meu celular. Irmão, eu não quero saber sua opinião, não. Eu não quero seu apoio, não. Vá orar ao Eterno e se liga com Yahweh e Yahshua. Porque vai chegar um dia, quero adiantar aqui para você, que eu vou trocar o número do meu celular, vou passar para algumas pessoas só. Eu vou passar para algumas pessoas, vou lançar minha vida em consagração nesses últimos dias, que é o que eu mais vou precisar. O que mais vou precisar de ser fortalecido nele, de liberar perdão, de me purificar, de perdoar também, de ir até certas pessoas me corrigir em algumas coisas. Eu quero me libertar de tudo neste mundo. Entendeu? Não quero dever nada. Não pense você que eu vou ter tempo para ficar atendendo pessoas nas últimas horas, não. Então tem aquela galera que não estuda, só vai no movimento. Não, quem é que está certo, quem está errado? Não pense que a gente não observa isso, não, que a gente observa. Aí chega irmãos para nós e pensa que a gente não percebe, que a pessoa não tem entendimento nenhum, não sabe nem o que está falando. Não, a gente está com você. Não entendeu o porquê que nós não acreditamos que a comunhão do corpo e do sangue não é partir pão físico e não é um cálice, não é um suco de uva físico. Nem sabe. Do mesmo jeito, tem irmãos que estão com Romilson porque acreditam que tem que ser assim. Então, aí fica aqueles irmãos que nunca vai crescer. Eles vão para lá, aí vem para cá. Nunca vai crescer. Então, eu vou tirar meu contato, vou mudar meu número para não dar atenção para as pessoas, e já tem estudo demais, e todo mundo vai ter que aprender, buscar do Eterno, para ter a estrutura que nós temos. Porque depois toda vez que a gente encontra pessoas que têm estrutura, como nós temos, nós encontramos a paz de conversar com a pessoa, ainda que ela participe de ceia.
ainda que ela não creia que haja imersão, que haja necessidade de ser imergido. Mas a pessoa é feliz nas suas escolhas. Agora a pessoa imatura fica assim, para lá e para cá. Então eu não vou gerar movimento de divisão. Ah, não, vou pegar a galera do Romilson, trazer para cá. Não fica me ligando, não, que eu não quero saber de número, não. Não vem para cá, não, irmão. Vá para o joelho, ora ao Eterno e busca aí Yahshua Mashiach. É assim que você tem que fazer. E não pensem vocês que a gente está de mal do Romilson, não, viu? Por causa da ceia, não. A gente não vê a hora de passar lá na cidade dele para dar um abraço nele. Pois é. E aí vocês ficam causando divisão aí. Entre vocês, achando que nós estamos em contenda. Então Entendeu? abre o olho, irmão. Não é o que você pensa ou deixa de pensar e acha e deixa de achar que vai dizer alguma coisa a respeito da nossa vida, não, irmão. Não é assim, não. Não vem com essa para cá, não, de movimento aqui, querer dizer que nós estamos causando divisão, somos contra um dos nossos irmãos. Não vem para cá, não. Não vem aqui para cima de nós com essa, não. Aqui não cola esse tipo de coisa, não. Tá bom? Longe de nós esse tipo de coisa. Então purifica seu coração, vê aí com quem você está conversando, vê suas escolhas e decisões, vai para o joelho, se consagra e guarda a sua coroa para que ninguém tome. E seja feliz com suas escolhas e seja feliz com suas decisões. E a gente vai estar orando por todos, como a gente sempre fez. Está orando por todos. É um momento delicado, onde nós gostaríamos das orações de todos, num único espírito de comunhão, né? E entendimento diferente, tudo bem. Mas no espírito de comunhão, até porque está vindo muitos sonhos, né? Que estão mostrando que eu devo tomar cuidado com a minha vida, os irmãos estão vendo. Então, o momento que a gente queria era a oração, e de irmãos que a gente contribuiu, ajudou, e a gente está ouvindo o contrário. Mas é assim mesmo, quem lança, quem se doa, sempre se arrebenta mesmo. Mas é assim mesmo, aí vai engrossando o couro da costa, né? E depois as lapadas vão ficando cada vez mais fortes, mas a gente vai se fortalecendo também. Mas é assim mesmo, irmão, que o Eterno abençoe a todos. O dia está chegando, não demora muito. E a gente, tudo isso vai acabar, irmãos. Tudo isso vai acabar, tá bom? Que Yahweh abençoe a todos. Aleluia. Yahweh seja louvado, viu, meus irmãos? A paz seja com todos.